Olá, como vai? Tudo bem? Eu gostaria de trazer esse tema. Aliás, foi uma pergunta de um irmão. E os espíritos casam no mundo espiritual? Há um casamento lá no mundo espiritual entre espíritos? Mas vamos ver aqui a pergunta do irmão aqui. Roberto, poderia gravar um vídeo falando melhor sobre relacionamentos, como os namoros, casamentos no plano astral? Não seria errado um projetor casado no plano físico arrumar uma outra mulher no plano astral? Ok, ótima pergunta. Tem um livro, se eu não me engano, Os Mensageiros, se eu não me engano é do Chico Xavier, em que uma mulher, um espírito de uma mulher, ela estava na colônia da Paz, Colônia da Paz aqui, e o nosso lar um pouquinho acima, tá? São colônias espirituais. Só que ela precisava casar com um espírito que vive na colônia do nosso lar. Olha que interessante. Só que ela precisava entrar nas vibrações mais sutis, mais elevadas desse plano onde ela estava, né? Mas ela em espírito, se elevar espiritualmente, para ela poder, em frequência espiritual, casar nesta outra colônia, que é o nosso lar, com esse espírito. Ou seja, não que essa colônia onde ela esteja é uma colônia inferior, só que a frequência dela é mais baixa que a colônia nosso lar. Então ela precisava trabalhar suas frequências espirituais para que seu espírito pudesse ser elevado em frequência a essa dimensão aí, tá? Que é o nosso lar. E houve o casamento, casaram tudo. Então, isso é bem interessante porque depende muito da frequência. Por exemplo, há espíritos que em determinadas frequências, por exemplo, um filho, suponhamos que o filho do Chico Xavier desencarne, o filho do Chico Xavier. Só que o Chico Xavier está numa frequência muito elevada que o filho do Chico Xavier não possa ali estar ali em vibrações ali, porque o espírito não está apto, tá, a entrar naquela vibração que é muito mais sutil, tá? Tem isso também. Por exemplo, se a gente está numa frequência legal, tá? Nós que é projetores, que sai do corpo, que faz viagem astral, se a nossa frequência está boa, o nosso psicossoma pode se elevar a frequências mais altas ou, inferiormente, abaixar a frequência. Logicamente não é porque sempre a gente sai do corpo e vai para o umbral, não é porque a gente está estudando o umbral, tá? A Terra é um umbral, o plano terreno é um umbral. A Rosa Cruz, ela relaciona a umbral como portal, tá? Então é um portal, uma dimensão. Só que a gente tem muito entendimento daquela coisa, umbral já é algo inferior. O umbral é um portal. Portais superiores como portais inferiores, aí dá para entender melhor. Então, quando a gente fala umbral, já é tudo negativo, já é inferior, não é isso. São camadas mais densas ou camadas mais sutis. Vai depender da nossa frequência vibratória para a gente acessar camadas mais sutis. Quando a gente está se elevando na projeção astral em locais mais adiantados, já está falando, está se elevando, então você vai para locais mais adiantados. Locais com um alto nível de esplendor, em que muitas vezes você sai do corpo, você vai para um local mais inferior, tá? Só que há determinados momentos que você está tão legal, a vibração está tão boa, você vai para locais melhores, onde você vê casas, assim, como que eu posso dizer,
um sol mais bonito, um céu mais esplendoroso, como em alguns locais que você sai do corpo e está escuro. Muitas vezes você sai do corpo, você se vê em casarões, uma lua meio, como uma lua tipo meio, meia lua, sabe aquela meia lua? Tipo um queijo, meia lua. E você percebe que aquele local ainda é um local muito inferior. Então, vai depender muito que tanto que essa mulher precisou entrar em vibrações para que ela pudesse casar lá no nosso lar. Então, o nosso lar é uma frequência muito mais, espiritualmente falando, do que ela é uma frequência muito mais sutil e uma frequência, digamos, um pouco mais adiantada no qual essa colônia onde ela estava, que era a colônia da paz. Mas olha o nome, colônia da paz, ó, então. Mas deu certo. Ela entrou em vibrações em que ela pôde, né, frequentar, né, e se casar lá no nosso lar, tá? Isso aí está no livro Mensageiros. Olha que interessante. O irmão perguntou, a pessoa sendo casada, se projetar e ter uma relação com o espírito. Eu não sei se deve ter acontecido isso com ele, eu acredito que sim. E se ele está, tipo assim, indo contra a própria moral, né, espiritual, né, tal. Olha, eu não posso julgar porque isso é muito delicado, é até chato eu fazer um julgamento, tá? As coisas ocorrem no plano astral, tá? Quem sai do corpo, por exemplo, vou contar um relato meu, tá? Eu sou solteiro, tá? Por opção mesmo, tá? E também eu acho que o casamento é uma coisa muito séria. Eu sou hétero, graças a Deus, assim, eu sou hétero, curto, né? Eu gosto de mulher, claro, né? Eu tenho afinidade com mulher, sou hétero. Também não importa a sexualidade de cada pessoa, normal, tá? Eu saí do corpo faz muito tempo e me vi numa casa, fora do corpo. Apareceu uma moça, né? Cabelos encaracolado, cor jambo, tá? Tinha lá seus 25, 26 anos mais ou menos. E ela me viu, eu vi ela e sinceramente a gente ficou. Trocamos abraços e até beijos. Existem alguns depoimentos, isso aí também até da gnose, tá? Em que o discípulo, quando ele está muito adiantado espiritualmente, quando ele não tem uma mulher na vida dele, ou isso também vale para a mulher, esotericamente você ganha uma dakini, esotericamente falando, tá? Você ganha, ou seja, a sua outra contraparte espiritual, que é feminina, tá? Isso aí tem muita gente que não vai entender, vai pensar besteira, não é isso. Se eu tô solteiro, se eu saio do corpo, e se eu encontro uma pessoa que tem afinidade comigo, tá? E não vai ser sempre saindo do corpo que eu vou ficar saindo, arrumar mulher por aí, isso não é isso, tá? Mas, pelas próprias leis, tá? Pelo progresso do pêndulo, da oscilação da lei, aqueles que se atraem fisicamente ou fora do corpo, e se eu estou solteiro, para mim não tem nenhum problema. Então eu estive com ela numa casa, tal, a gente se viu, e a gente se abraçou e ficou, olha só. E eu falo, tá? O beijo é o mesmo. Estou falando aqui abertamente para você. O beijo, o abraço, quando você abraça aquela mulher. É muito forte falar isso aqui, tá? Tem que ser muito corajoso para falar isso. Também não quero que ninguém vai fazendo curso para sair do corpo, para ficar arrumando daquines, tá? Que são mulheres no plano astral. Uma mulher também, se ela está carente sexualmente, não digo o meu caso, tá? E ela não tem namorado, e ela é uma pessoa que tem uma mente aberta, sai do corpo, se projeta, ela não é casada, não tem filho, mesmo se tivesse, se é solteira, ou mãe solteira, ou divorciada.
Se ela sai do corpo e de repente ela está num local e aparece um espírito para conversar com ela, e até fica com ela, namora, não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Agora, no teu caso, como você é casado, aí eu não sei. Tá? No meu caso, eu não ficaria com essa pessoa, ou namoraria. Agora, casamentos tem sim no plano espiritual, tá? Que tanto que tem igrejas, né? Mas, assim, mas cada um, né? Eu acho que, de repente, não sei, rolou, né? Você pode abertamente falar para tua esposa, não sei, de repente pode até... Talvez ela nem... Possa ser que ela compreenda, talvez ela ache que é uma coisa ilusória e tal. Então a gente sai do corpo, mas muita gente fala, ilusão, né? Que loucura, né? E que tanto que pessoas que fizeram as minhas técnicas e até o curso de viagem astral, tem pessoas que conseguiram sair do corpo e encontrar um familiar do outro lado, um pai, uma mãe, um filho, até gato, pessoal, vocês acreditam nisso? Tem uma irmã que ela fez técnicas, minhas técnicas, e ela tinha muita saudade do gato dela. Né? Olha que os animais desencarnam. E ela saiu do corpo, viu ele, tocou nele, ficou aliviada. Falou, peraí, então a morte não existe para os animais, tá? Agora, irmão, eu não tenho como eu dizer, né, se é legal ou não é legal você sair do corpo, mesmo sendo casado, e ter um encontro conjugal com o espírito, eu não sei. Agora eu sei, as sensações é muito mais forte que as carnais. O gozo espiritual é muito mais intenso, muito mais forte, tá? A adrenalina é muito mais forte. É interessante, mas eu saí do corpo e tive sim algo afetivo em que a gente se acariciou, se beijou. Foi só uma vez, tá? Só uma vez. Então isso pode acontecer muito, tá? E também não é pecado não, tá, pessoal? Tem nada a ver. Agora, no seu caso, eu não sei, né? Porque aí como você tem a sua contraparte, é até um pouco difícil eu falar. Mas como eu sou solteiro, né? Comigo foi normal. Forte abraço. Deixa seu comentário aí, se você já passou por isso, um irmão ou irmã saiu do corpo, abraçou um espírito, tocou, beijou, acariciou. E rola também, até a parte sexual rola também, tá, pessoal? Incrivelmente. Porque a gente saiu do corpo, continua intacto aqui, só que é sutil. Mas há sexo. Existem zonas inferiores que há sexo. Sexo, tá? Penetração. Tá? Os espíritos se copulam, tá? Então, não muda muita coisa. Logicamente que são regiões. Logicamente que a gente não quer desencarnar e ir para essas regiões, a gente quer evoluir. Agora, a gente pode sim. Como ocorreu com essa mulher, que ela casou lá no nosso lar. Ela era lá da Colônia da Paz. Então, ela saiu da Colônia da Paz para casar lá no nosso lar. Olha que interessante. E o casamento espiritual, como funciona? Não há sexo, tá? Aí a gente já vai entrar em outro tempo, que eu preciso, peraí, rapidinho. Não há sexo, é diferente das regiões inferiores onde há sexo. Não. O casamento espiritual, onde há uma parceria de consciências ali, em que elas evoluam, estão evoluindo espiritualmente. Mas não há sexo no plano espiritual em dimensões como o nosso lar, em dimensões mais elevadas. O espírito ele se une para evoluir. Andam de mãos juntas, evoluem, estudam nas escolinhas espirituais, vão estudando lá, evoluindo, porque lá tem escolas. Mas não existe sexo, tá? Porque são espíritos evoluídos, então eles não precisam de sexo. Venceram o mundo já na Terra, que era carnal, agora estão no progresso espiritual, então não há sexo, tá? Esse sim é o verdadeiro casamento espiritual, tá? Quando a gente desencarna. A mesma coisa, tem sua esposa aí, ou vice-versa. Se vocês são espíritas, esotéricos, né? Evangélicos, católicos, porque tem evangélicos que assistem ao nosso programa, católicos também, espíritas, Rosa Cruzes, maçons, olha só. Você tá aí com a tua esposa. Quando vocês desencarnarem, tá?
vocês podem optar a um casamento espiritual, tá? No progresso evolutivo, tá? Vamos por aí, espíritos que estão socorrendo. Existem socorristas casais também. Casais. Eles estão juntos pela força do amor, pela força do coração. Então, são o quê? Casais, socorristas, desencarnados. Você vê uma mulher e a gente somos casados, estamos continuando a nossa obra. Éramos aqui na Terra carnais. Só que a gente já vinha trabalhando desde o tempo quando a gente era encarnado. Desencarnados agora, estamos no progresso espirituais. E casamos também no plano espiritual, tá? Então, pessoal, é assim que funciona, tá? O casamento no mundo espiritual. Os espíritos casam no mundo espiritual, sim. Forte abraço, deixa seu comentário, deixa seu like também. Se é novo, se inscreva no canal.